Círculo de Estudos, Ano de Instrução Política 1986-87. Introdução. Camaradas delegados, ilustres convidados, o primeiro Congresso Extraordinário do Partido realizou-se num momento de extraordinária transcendência histórica, marcada pelo desaparecimento súbito, cerca de um ano antes, daquele que foi e continuará a ser o guia do proletariado angolano, fundador da nação e do MPLA, Partido do Trabalho, o saudoso presidente Dr. Agostinho Neto. A dor imensa causada por este infausto acontecimento foi o elemento catalisador das energias de todos os membros do partido e de todo o povo para uma análise criteriosa, eivada de coragem militante dos problemas enfrentados na construção da nova sociedade, firmemente orientada para o socialismo. Em todos os momentos da vida do nosso partido, a figura inesquecível do saudoso presidente Agostinho Neto estará sempre presente na consciência dos militantes e continuará a insuflar-nos coragem, tendo em conta o seu inesgotável legado histórico, para prosseguirmos o caminho que o povo livremente escolheu, a construção de uma sociedade socialista. Convido, pois, os delegados a este congresso e os estimados convidados a observar um minuto de silêncio em memória do nosso querido, saudoso presidente Agostinho Neto e de todos os heróis tombados pela causa sagrada da Revolução Angolana. A preparação e realização do primeiro congresso extraordinário do partido demonstrou que, apesar de jovem, o partido de Agostinho Neto, o MPLA, Partido do Trabalho, era já o legítimo herdeiro das tradições de luta do povo angolano, capaz de orientá-lo na realização das tarefas tendentes à realização das suas mais profundas aspirações ao bem-estar, ao progresso e à paz. O relatório do Comitê Central a esse Congresso Extraordinário, como documento fundamental para o trabalho do partido, analisou com profundidade a situação prevalecente no nosso país naquela altura, os erros e insuficiências observadas na realização das orientações essenciais traçadas pelo primeiro Congresso, tendo ressaltado de igual modo as vitórias alcançadas nos vários domínios da vida política, econômica, social, militar, nas relações exteriores e na cooperação internacional. Ao primeiro Congresso Extraordinário do Partido, cabia ainda fazer o complemento do Comitê Central, injetando no seu seio sangue operário e camponês, e o balanço da estruturação do partido através do movimento de retificação. As resoluções saídas dessa mais alta instância do nosso partido sobre o relatório do Comitê Central, o trabalho político e ideológico, as orientações fundamentais para o desenvolvimento econômico e social no período de 1981 e 1985, a defesa e segurança e a melhoria das condições de vida das massas trabalhadoras revelam o alto apreço em que foram tidos os variadíssimos problemas postos pela massa militante e pelo povo em geral. Passados 5 anos, compete a este segundo Congresso do Partido proceder ao balanço das atividades desenvolvidas a todos os níveis, bem como traçar novas diretrizes que deverão orientar no futuro a nossa ação. Para concretizar esse objetivo, podemos contar com a contribuição valiosa prestada pela primeira Conferência Nacional do Partido, que, no início deste ano, analisou o cumprimento das orientações fundamentais e preparou as condições para a realização deste segundo Congresso. Salienta-se que a realização desta conferência decorreu de uma decisão do primeiro Congresso Extraordinário do Partido, que orientou no sentido de se realizar, em 1983, uma Conferência Nacional do Partido para proceder à análise do cumprimento das orientações então traçadas e para se fazer a sua atualização e reajustamento de acordo com a experiência vivida e condições do país. Nos anos que decorreram desde a realização do primeiro Congresso Extraordinário do MPLA Partido,
a situação geral da República Popular de Angola sofreu alterações significativas motivadas tanto por fatores internos como externos, e nomeadamente pela intensificação da agressão racista contra o nosso país. Face a esses fatores e a que se acrescentaram naturalmente causas internas como a deficiente organização de vários setores econômicos e sociais, associada à falta de quadros técnicos e de gestão como suficiente experiência, foi necessário proceder-se à transformação do Plano Nacional para 1983 num plano global de emergência do qual se destacaram os programas de emergência. Nestas condições, o Comitê Central viu-se obrigado a decidir adiar a realização da Conferência Nacional e a alterar o seu conteúdo, transformando-a em conferência preparatória deste segundo Congresso Ordinário. O desenvolvimento do nosso país ao longo do quinquênio, em todos os domínios da vida nacional, foi seriamente marcado pela guerra e pela deterioração da situação econômica mundial. Com efeito, logo em agosto de 1981, as tropas sul-africanas levaram a cabo uma invasão de grande envergadura no sul do nosso país e, a partir da área então ocupada, lançaram sucessivas operações para tentar alargá-la, financiaram e armaram bandos de fantoches e mercenários, enviaram para diversos pontos do país grupos de comandos especializados em sabotagens e atentados terroristas. Foi uma escalada de agressão dirigida fundamentalmente para alvos econômicos de importância estratégica para a nossa economia. No segundo semestre de 1981, verificou-se também o início da quebra dos preços dos nossos principais produtos de exportação, nomeadamente do petróleo, o que afetou as receitas e a disponibilidade em divisas, na altura que o país delas mais necessitava, para a defesa e melhoria das condições de vida da população. O efeito conjugado de fatores internos e externos agravaram significativamente as condições em que tivemos de atuar, e o partido, para além do desenvolvimento do trabalho político, prestou uma permanente atenção aos problemas de caráter militar, econômico e social, por forma a dinamizar sistematicamente a sua solução no interesse de todo o nosso povo. Caros camaradas, o presente relatório do Comitê Central refere os principais aspectos da evolução do partido, da situação militar, da atuação econômica e social e da situação internacional, devendo ter sempre presente, na sua análise, as interligações dialéticas que encerram as suas partes constituintes. Com efeito, o primeiro Congresso Extraordinário colocou ao partido a necessidade de continuar a construir o partido de classe, lutar intransigentemente para que o MPLA, Partido do Poder, se afirme cada vez mais como partido de vanguarda da classe operária angolana, unindo numa aliança sólida os operários, os camponeses, os intelectuais revolucionários e os outros trabalhadores dedicados à causa revolucionária do proletariado. A construção do partido como tarefa central engajou toda a massa militante na aplicação dos princípios de organização e funcionamento dos órgãos e organismos partidários e na observância estrita do centralismo democrático. Isto implicou a mobilização de recursos para o aperfeiçoamento do funcionamento de todas as estruturas do partido, por forma a exercer com maior eficácia a direção do Estado e da sociedade. A realização de cada vez mais amplo debate ideológico, a constante superação política, ideológica e cultural dos membros do partido, bem como o desenvolvimento de um grande trabalho de agitação e propaganda e de educação política e ideológica dos operários e camponeses, como uma necessidade decorrente do próprio processo revolucionário. Por outro lado, foi também necessário desenvolver um intenso trabalho para a defesa da integridade dos nossos ideais, aplicar a ditadura democrática revolucionária contra os inimigos da revolução e trabalhar na base de uma sistemática análise dos insucessos para encontrar as soluções mais dinâmicas e apropriadas para, em cada momento, ultrapassar os fatores objetivos e subjetivos que muitas vezes dificultam o avanço do nosso processo revolucionário.
Considerando a defesa como tarefa prioritária no conjunto das tarefas do partido e do governo, o Congresso Extraordinário do Partido decidiu mobilizar todo o povo angolano para a defesa popular generalizada e reforçar a capacidade defensiva do país. Finalmente, a aplicação coerente do princípio da coexistência pacífica foi uma constante da nossa política externa para a salvaguarda da paz e da segurança na nossa região e no mundo e para a cooperação e entendimento entre os povos. Como resultado ilógico da aplicação das medidas preconizadas pelo primeiro Congresso Extraordinário, o partido consolidou irreversivelmente a sua posição como força dirigente da sociedade e do Estado e engajou-se na via da sua reestruturação, aperfeiçoando a sua organização e melhorando os seus métodos de funcionamento. O debate ideológico para a garantia da unidade e da coesão no seio do partido esteve no centro das preocupações da direção e dos membros do partido. Embora não se tenha evidenciado em todos os escalões com o dinamismo desejado, este fez-se sentir fundamentalmente na primeira Conferência Nacional do Partido. Nessa conferência, a massa militante soube aplicar corajosamente o princípio do centralismo democrático, evidenciando no alto sentido crítico e autocrítico das decisões e resoluções adotadas. A Conferência Nacional do Partido procedeu ao balanço dos diferentes programas em curso no campo político, social e militar, e a análise das bases para a elaboração dos projetos de tese e orientações do segundo Congresso. No domínio da construção do partido, devemos salientar a realização da primeira e segunda campanha de crescimento do partido, na sequência do movimento de retificação que contribuíram para a conclusão com êxito do processo de construção do partido, criando as condições para o Congresso e pela primeira vez na história do nosso partido, o Comitê Central possa ser eleito pelo próprio partido a partir da base. A campanha de crescimento do partido permitiu trazer, através de um processo regular de consulta aos trabalhadores e às bases, mais membros ao nosso destacamento de vanguarda. A viva participação de grande parte da massa de trabalhadores nas assembleias de admissão de novos membros comprovou mais uma vez a necessidade premente de o partido estar ligado às massas, como forma de garantir inequivocamente o seu prestígio junto delas. Entretanto, e embora não se tenha ainda atingido o nível desejado, é cada vez mais patente a consciência dos membros em relação ao estudo e a uma permanente atitude de superação política, ideológica e cultural, tendo como resultado direto desta atitude aumentado em todos os escalões o nível científico da abordagem dos problemas. Graças ao funcionamento das comissões de controlo, foi possível aumentar a disciplina e a unidade no seio do membro do partido e, naqueles casos em que a violação dos princípios e normas do partido foi por demais flagrante, não se hesitou em recorrer aos estatutos e ao regulamento de aplicação de sanções partidárias para castigar os infratores e evitar o aparecimento de um novo fraccionismo, de consequências sempre nefastas para a nossa vida. Foi assim que se procedeu quando se tratou de sancionar os autores do quadro e da peça teatral e, em relação aos dirigentes implicados no escandaloso processo 105/83 sobre o tráfico ilícito de diamantes. A firmeza demonstrada pelas comissões de controlo nos diferentes processos levantados poderá contribuir de forma decisiva para o combate a todos os comportamentos incorretos dos membros do partido. Durante este período e face à deterioração da situação econômica e social do país, o Comitê Central viu-se obrigado a suspender a execução da recomendação do primeiro Congresso Extraordinário sobre a não acumulação de funções entre as tarefas do partido e do Estado. Assim, para melhor aproveitamento da capacidade de alguns camaradas, houve necessidade de se nomear alguns responsáveis em regime de acumulação no partido e no Estado e mesmo no aparelho do Estado. Camaradas delegados, ao longo destes 5 anos, o partido, como força dirigente de toda a sociedade, teve necessidade de tomar uma série de medidas e dinamizar algumas tarefas que metodologicamente deveriam ter sido desenvolvidas pelos órgãos do Estado. A necessidade de fazer face
a situação urgente levou a direção do partido a constituir-se num órgão dinamizador na procura de soluções e na resolução dos problemas mais candentes. Foi o que aconteceu com o desencadeamento da ofensiva generalizada contra o liberalismo e a desorganização e a aprovação dos programas de emergência, cujo controle superior foi exercido pelo presidente do partido, apoiado por secretários e outros membros do Comitê Central. Com efeito, no 1º de maio de 1981, ano da disciplina e do controle, o Bureau Político desencadeou uma ofensiva generalizada contra o liberalismo e a desorganização, para detectar as situações irregulares e de sabotagem nas empresas e serviços públicos, no setor privado e misto da economia, e reforçar a disciplina, restabelecer a autoridade do partido e do governo em todos os setores e elevar a cadência de marcha da revolução. E constitui o secretariado do Comitê Central em Estado-Maior da ofensiva. A ofensiva, processo permanente para o restabelecimento da autoridade do partido e do governo e para o reforço da disciplina, revestiu-se de um caráter marcadamente político e educativo e constituiu um importante instrumento de luta de classes no combate contra a sabotagem econômica da contra-revolução, contra a corrupção e especulação, o comércio ilegal e todas as manifestações negativas da pequena burguesia. O processo da ofensiva, apesar de não ter permitido atingir todos os resultados globais preconizados, serviu para detectar e resolver inúmeras situações de desorganização, liberalismo, incompetência e nepotismo. Fenômenos que, utilizados pelo imperialismo e seus agentes internos e externos, poderiam minar a coesão, a unidade e o dinamismo das estruturas do partido e do Estado, provocando dificuldades no avanço do processo revolucionário. A ofensiva generalizada permitiu neutralizar vários sabotadores do processo revolucionário, muitos dos quais fugiram para o exterior, escapando cobardemente à justiça popular. Por outro lado, em consequência da situação extremamente grave que o país atravessa nos domínios político, militar e econômico-financeiro, o Comitê Central adotou em fevereiro de 1983 11 programas de emergência, encarregando os secretários do Comitê Central de apoiar diretamente o presidente do partido na responsabilidade do acompanhamento e controle da execução dos programas priorizados, por cada um dos setores, coordenando a ação dos membros do governo, quadros técnicos e especialistas integrados no aparelho do Estado. A adoção de alguns dos programas de emergência teve um grande impacto junto dos trabalhadores, nos primeiros momentos, especialmente os programas de comercialização no campo, do aumento da produção alimentar, do abastecimento à população e às forças de defesa e segurança, do café e da saúde pública. Contudo, por razões de descoordenação, de dispersão do objeto, de falta de quantificação dos principais indicadores financeiros e de produção, alguns dos programas foram perdendo parte do impacto inicial. Apesar dos resultados atingidos com estas medidas não terem sido os programados, a experiência obtida permitiu detectar as principais insuficiências na articulação entre os diferentes setores do aparelho do Estado e, por outro lado, permitiu mobilizar importantes recursos para a solução dos principais problemas da população. A preocupação do partido pela resolução dos problemas vividos no país levou a que o Comitê Central, em 8 de dezembro de 1982, na sua 11ª sessão, tivesse atribuído poderes especiais ao presidente do partido para a tomada de decisões necessárias ao normal funcionamento do partido e ao seu papel de direção e controle em relação ao Estado. Essa medida permitiu a realização de um intenso trabalho que, entre outros, conduziu à reorganização das Forças Armadas, seu funcionamento, fortalecimento da disciplina militar e do Comando Único. Procedeu-se à reorganização da ODP, Organização de Defesa Popular, à revisão da concepção da guerra e da definição do inimigo e ao estabelecimento de mecanismo para recrutamento militar massivo. Por outro lado, com vista a adaptar o nosso aparelho do Estado às
condições de guerra, introduziram-se algumas medidas importantes no domínio da organização do Estado a nível central e local, com a criação do Conselho de Defesa e Segurança e dos Conselhos Militantes Regionais. Como consequência da aplicação de medidas enérgicas em conformidade com as orientações da direção do partido, por um lado, e da melhoria da situação econômica e financeira, o país começou em 1983 a sair da fase crítica em que se encontrava. E, para que esta tendência geral se mantenha, é necessário que o partido continue a conduzir todo o povo em torno dos seus objetivos e no combate para neutralizar os inimigos e reforçar os mecanismos de controle por forma a garantir a tomada oportuna de decisões e a responsabilização pelos erros cometidos. Como constatou o Comitê Central na sua 16ª sessão ordinária, a unidade e coesão internas do partido, a partir da sua direção central, em torno dos seus objetivos e dos interesses das classes operárias e camponesas, é uma condição indispensável para a vitória sobre os nossos inimigos internos e externos. A luta pela libertação da classe operária ultrapassou os marcos estritos do espaço nacional, projetando-se na luta mais geral do proletariado mundial. O partido de Agostinho Neto tem sabido ser consequente no cumprimento dos seus deveres internacionalistas, não poupando vidas e meios materiais no apoio àqueles povos que ainda se encontram subjugados por forças retrógradas há muito condenadas pela humanidade. A inabalável e firme solidariedade que temos sabido demonstrar em relação à luta dos povos ainda oprimidos ilustra bem a maneira como assumimos a prática esse princípio. A ajuda internacionalista de que o povo angolano tem beneficiado por parte dos países da comunidade socialista, o sangue vertido por angolanos e cubanos nos campos de batalha, em defesa da Revolução Socialista, nesta parte do mundo, são testemunho vivo dos ideais de Marx, Engels e Lenin, consubstanciados na aplicação do princípio do internacionalismo proletário. A União Soviética e Cuba continuam a ser os nossos principais suportes na luta pela preservação da nossa independência, pela defesa da integridade territorial e pela reconstrução da nossa pátria.